O Senado Federal terminou aprovando o projeto que vinha da Câmara dos Deputados, entendendo que o artigo 231 da Constituição garantia todos os índios nas terras em que estavam ocupando naquele momento. De rigor, eles cumpriram rigorosamente o que está na Constituição. Eu vou ler para os meus seguidores o artigo 231, que eu comentei nos comentários da Constituição desde 98, da forma em que eu lerei para o amigo. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, no presente indicativo, eu vi os debates constantes, eu acompanhei como aquilo foi discutido. Eles entendiam que tinha que se proteger todos os índios brasileiros no momento em que eles estavam em determinados lugares que não poderiam ser desapropriados desses lugares, teriam que continuar lá, teriam que ser protegidos lá. Mas o Constituinte utilizaram o presente do indicativo, terras que ocupam, não que ocuparam. O que vale dizer, onde estavam, na época se calculava que tínhamos mais ou menos 250 mil índios brasileiros ocupando terras que estariam garantidos pelos constituintes em todo, não só onde estava a aldeia, mas as terras adjuntas, aquelas terras que compunham, digamos, o habitat. Agora, no momento em que se interpreta de que as terras que ocuparam no passado, as terras contínuas, as terras que estavam sendo utilizadas há 100 anos atrás, o que nós passamos a ter? Nós passamos a ter efetivamente a entrega de 15% do território nacional, é aproximadamente de 13% a 15%, para mais ou menos 1 milhão de estrangeiros e brasileiros, porque aqueles que nós calculamos em 250 mil índios à época, hoje representa mais de 1 milhão. Mesmo assim, se nós compararmos que de 13% a 15% do território nacional será otorgado a pouco mais de 1 milhão de índios brasileiros e estrangeiros, os outros 85% aos 207 milhões, e explicar, por exemplo, para as pessoas que moram em favelas no Rio, em São Paulo, nas grandes capitais, que, enfim, têm dificuldade em encontrar lugar para morar, e que esses brasileiros nascidos no Brasil, enfim, têm que garantir territórios de 15%, que representaria Portugal, Espanha, França, Itália, talvez Alemanha, em nível de extensão territorial, para aproximadamente 1 milhão de índios brasileiros e estrangeiros, porque das mesmas etnias começaram a vir para o Brasil, já que os países limítrofes com o Brasil não deram a mesma garantia que nós, a meu ver, muito bem demos aos índios que aqui estavam no Brasil. Parece, portanto, que é irretocável a decisão do Poder Legislativo brasileiro ao interpretar o artigo 231 da Constituição, terras que ocupam, que aquelas terras têm que pertencer aos índios, aquelas terras que ocupavam naquele momento, mas não estender, como se pretende estender, para praticamente áreas que representam países inteiros, para em torno de 1 milhão de índios, parece que é algo que não foi o que os constituintes pensaram. E como eu apenas interpreto o que está escrito na Constituição, e não que as pessoas gostariam que fosse, eu sou obrigado a dizer, respeitando as posições em contrário, o que está escrito na Constituição é que todos os índios tinham o direito de ficar,
sem poder ser perturbados nas terras que ocupavam no dia 5 de outubro de 88. Por quê? Porque o verbo está no presente do indicativo e não terra que ocuparam no passado.